Olá, estudantes da primeira série. Hoje nós vamos falar sobre arte chinesa. Lembrando vocês que com mais de 4.000 anos de história, a China por muito tempo conseguiu isolar suas influências europeias, criando uma cultura única. Lembrando vocês que a China ela tem essa imutabilidade da arte, ela tenta trazer uma essência muito clara, tenta não olhar por influências. Lembrando que ela tem muitas influências do Oriente Médio, muita influência da Índia, mas mesmo assim ela se mantém muito forte. Lembrando que eles já tiveram contatos com a Grécia, já tiveram contatos com Roma, e mesmo assim eles mantêm essa mesma linha de arte. Outra coisa interessante foi a construção da Muralha da China. São 21.000 quilômetros de extensão e foi feita essa muralha exatamente pelo perigo dos mongóis, dos hunos e todas aquelas tribos nômades que existiam no norte. Lembrando que isso daqui é a única estrutura que pode ser vista via satélite de fora da Terra, e isso marca o início do Império Chinês como uma única nação, que nós vamos ter Qin Shi Huangdi, que foi o primeiro imperador chinês, e ele que tem essa idealização de fazer uma tribo única, de um país único, lembrando que é uma extensão de mais de 10 idiomas, ele faz todo esse império com um único idioma, uma única escrita e um único país. E nós temos a arquitetura, que é uma das grandes características que nós temos dentro da cultura chinesa. A arquitetura, ela tem essa coisa do telhado curvo. A maior parte dos templos antigos foi feita em madeira, com diferentes tons de verniz. Esse verniz também é chamado de laca, que são verniz feitos a partir de árvores, ou resinas de árvores. Infelizmente, esses palácios e tumbas, inclusive, que vieram lá do tempo, vamos colocar um pouquinho antes da Idade Média, a Idade Antiga, a gente vai ver que isso não chega até nós, por quê? Porque foi feito de madeira, e a madeira é um bem que acaba se deteriorando com o passar dos anos. Então, infelizmente, a gente não consegue ter nada nessa época, mas nós temos a Cidade Perdida, a Cidade Proibida, minto, que é um espaço reservado para os imperadores. A Cidade Proibida, por outro lado, foi feita com madeira de alta qualidade, e por isso nós temos ela como exemplo. Agora imagine uma construção feita sem pregos, totalmente com encaixe. E nós temos todo um sistema de uma cidade verdadeiramente. Lembrando que o imperador ele ficava isolado, ele tinha toda uma cidade à sua disposição, e quando chegava um governante de fora, era muito difícil, mas quando chegava, existia todo um tipo de protocolo, todo um tipo de permissões para poder chegar perto do imperador. E nós temos Qin Shi Huangdi, mandou esculpir em terracota mais de 6.000 soldados baseados em seu exército. Eram coloridos, tendo infantaria de pé, arqueiros, ajoelhados, cavaleiros, com o objetivo de proteger o imperador em seu mausoléu. Lembrando que esse homem foi o primeiro imperador chinês, ele uniu a China numa única bandeira, e quando ele falece, o que ele quer? Ele quer que no seu falecimento, quando ele fosse enterrado, ele tivesse o exército que o protegesse. A coisa mais interessante é que esse exército de 6.000 homens, cada um tem um rosto diferente do outro. Se reza a lenda que foi pego cada soldado e foi feita a cópia de cada soldado um, por vários escultores. Então, dessa forma, nós temos o exército completo. Quando foi feita a abertura dessa tumba, esse exército era extremamente colorido, com armas inclusive, só que com a abertura, infelizmente, com a questão da iluminação, a questão do ar, a questão do vento, tudo isso fez com que essa cor se perdesse, porque eram elementos terrosos. Então, com isso, infelizmente, que estava guardado há tantos, vamos colocar milhares de anos, estavam guardados lá, quando abre, não tem como resistir ao tempo, infelizmente. E nós temos arte chinesa, encontramos a pintura, gravuras, relevos, esculturas, adereços, caligrafia e cerâmica. Tinha um foco na harmonia. Os imperadores financiavam a arte para mostrar seu prestígio junto com a população e valorizando a cultura do reino. Lembrando vocês, qual que era o foco do imperador romano, do imperador chinês? O imperador chinês, ele queria que a harmonia fosse algo que regesse toda a sua nação. E dentro da criação chinesa, a harmonia é uma coisa muito importante. Lembrando, pegando um gancho na pintura, o pintor ia fazer uma pintura, o que ele fazia? Ele saía, fazia a contemplação do ambiente, chegava no estúdio e fazia sua aquarela, fazia toda aquela sua arte idealizada baseada nessa harmonia. E os imperadores, eles financiavam a arte para ter esse clima em todo o país. Só que eles colocavam a arte da sua forma, o que eles queriam que fosse representado, e isso era feito como regra. E nós temos a porcelana, que é a categoria que envolve o processo de modelagem em argila, seu diferencial que recebe junto na argila o quartzo, o caolino e o feldspato. Eles tinham uma tecnologia de fornos muito grande, eles tinham o trabalho com famílias do azul, famílias do verde e rosa, isso separado por dinastias, é uma tecnologia que ninguém conseguia reproduzir.
Até que a porcelana chinesa, com mais de 1800 anos, cobiçada por todo mundo antigo, se tornou um objeto de grande cobiça e só conseguiram reproduzir isso no século XIX. Ou seja, por muito tempo só eles conseguiam fazer esse tipo de porcelana e isso era um grande presente diplomático que o imperador chinês presenteava aos seus visitantes e quando os seus emissários iam para outros países, era o presente que era dado para os outros reis. Ok, pessoal? Nesse vídeo nós falamos sobre arte chinesa. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.